Em seguida, o presidente Lula, com toda a hipocrisia, promete escandalosamente construir a democracia plena no Brasil, já tendo 2 mandatos e meio de desgoverno. Entretanto, temos que derrubar o governo federal e construir a democracia plena no Brasil do dia para a noite. O presidente Lula pratica violento ataque contra a democracia em colocar o Brasil em uma das piores desigualdades sociais do planeta Terra, na contramão das políticas sociais dos países de maiores índices de desenvolvimento humano. O presidente Lula vem dando aumento diferenciado aos servidores públicos. Ou seja, quem tem cargos mais elevados ganha maiores aumentos do que quem tem cargos inferiores, aumentando assim as perversas desigualdades sociais que não têm cabimento nas civilizações humanitárias mais evoluídas. Um ministro de Estado, um ministro de tribunal, um parlamentar no Brasil ganha mais de 30 salários mínimos. Um magistrado em Portugal tem a remuneração inicial do equivalente a só um pouco mais que um salário mínimo, chegando a ganhar 4 salários mínimos aproximadamente de remuneração máxima. Um deputado nacional em Portugal ganha aproximadamente 4 salários mínimos. Um ministro de Estado em Portugal ganha aproximadamente 9 salários mínimos. Diante desse quadro, temos a convicção de que o salário mínimo no Brasil é um ridículo salário de fome e de miséria. Bolsonaro, tesoura do PT, não concedeu aumento real do salário mínimo em seu desgoverno. Não temos outra saída para essa desgraça nacional do Brasil, a não ser a grande ação revolucionária popular de libertação nacional. Temos que dar um golpe mortal nesse banditismo de Estado que escraviza e oprime cruelmente o povo. Para destruirmos facilmente com o Estado brasileiro, temos que atacar o ponto vulnerável do Brasil. Esse ponto vulnerável do Brasil era antigamente sigilo absoluto entre oficiais superiores e generais das Forças Armadas. Tomei conhecimento dessa informação privilegiada através de um tio meu que era cadete da Academia Militar de Agulhas Negras, que teve acesso a informações sigilosas na época da revolta militar contra o presidente Arthur Bernardes. As Forças Armadas tinham como sigilo absoluto a verdadeira história do Brasil, razão pela qual o sistema educacional brasileiro sempre fraudou a história do Brasil. Então, a verdade histórica do Brasil é a seguinte. Primeiramente, esse vídeo não é de ideologia política, mas sim, esse vídeo é de enérgico combate às grandes corrupções das altas autoridades brasileiras, causadoras da miséria do povo. Então, a vinda dos portugueses para o Brasil é chamada de invasão de terras indígenas, de descobrimento, ou de ocupação de terras de baixíssima densidade demográfica, dependendo da ideologia política de cada pessoa. A monarquia portuguesa baniu para o Brasil multidões de criminosos, de delinquentes e de contraventores, de deficientes mentais, de psicopatas, de indesejáveis sociais em geral. Todos esses lixos genéticos vieram de Portugal para colonizarem o Brasil. Também de Portugal vieram muitos aventureiros para oprimir os excluídos, para traficar e escravizar africanos, principalmente para escapar da opressão monárquica portuguesa em Portugal. A quase totalidade dos portugueses traficantes de escravizados se radicalizaram no Brasil para usufruírem melhor dos seus ganhos escandalosos em opressão ao povo. Em vez de estarem em Portugal sendo oprimidos pela monarquia portuguesa, vieram para o Brasil para os ganhos fáceis e ilícitos. Na época da colonização, havia 2 tipos principais de portugueses, os do Brasil e os de Portugal. Com a suposta independência, os portugueses do Brasil passaram a serem brasileiros, juntamente com índios e afrodescendentes. O ponto vulnerável do Brasil está na suposta independência realizada à base de muita corrupção. Não existe comprovação histórica do grito de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, que certamente é uma grande mentira. Para conhecer melhor os banditismos das monarquias da época, se fazem necessário estudar as causas da Revolução Francesa. Os monarcas se apropriavam dos cofres públicos como se fossem de sua propriedade pessoal. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, ele foi o poderoso chefão de um grande assalto ao Banco do Brasil,
mediante muitos bandidos armados, roubando uma volumosa quantidade de ouro e de diamantes. Esses valores roubados do Banco do Brasil não se destinaram a obras sociais em Portugal e nem para a construção de obras públicas em Portugal. Esses valores que Sua Majestade roubou do Banco do Brasil foi destinado à corrupção e para manter a sua quadrilha de bandidos, bem como para manter o alto luxo e a corrupção da monarquia, que já vivia oprimindo e escravizando o povo português. Esse monarca ladrão levou para Portugal mais de 4.000 vagabundos que estavam parasitando o povo brasileiro para parasitar os portugueses em Portugal. A monarquia portuguesa exercia pleno controle sobre as cortes corruptas de Portugal, mediante grande corrupção. A exigência das cortes para a ida de Dom Pedro I para Portugal foi uma escandalosa falcatrua para roubar muito mais com o esquema da suposta independência do Brasil. A declaração de independência assinada pela austríaca, a Sua Majestade em Corrupção, a Rainha da Roubalheira, Maria Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, que foi a base para a grande corrupção. Com essa suposta independência, a monarquia portuguesa embolsou bem mais de 2 milhões de libras. Em Portugal não existe nenhuma obra pública originária desse dinheiro. Esse dinheiro também não foi utilizado para fins sociais em Portugal. O destino desse dinheiro foi para a compra de imóveis em nome dos membros das famílias reais portuguesa e brasileira. Foram imóveis comprados em Portugal, no Brasil e no exterior. Diante dessa independência fraudulenta, o povo brasileiro tem o pleno direito natural, líquido e certo de ir às urnas para se manifestar em 2 plebiscitos comandados pela ONU, a pedido de Portugal, para serem realizados em cada estado da Federação e no Distrito Federal. A ONU tem que dirigir esses plebiscitos e bem como promover a segurança pública do Distrito Federal e de cada estado da Federação, considerando que os tribunais eleitorais do Brasil não são confiáveis. O Poder Judiciário do Brasil não é confiável por ter ministros escolhidos e nomeados por políticos plenamente corruptos. O primeiro plebiscito é para o povo decidir se aceita a grande corrupção dessa suposta independência, ficando perversamente oprimido e escravizado por Brasília em termos financeiros, salariais e fiscais. Só existe 2 caminhos para nos livrar da opressão e da escravidão dos desgovernos do Brasil. O primeiro caminho é a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição, com a finalidade de unificar o Brasil, promovendo a integração nacional. Essa Assembleia Nacional Constituinte terá que ser suprema, autônoma e independente, inclusive com poderes para nomear um interventor para governar o Brasil. O segundo caminho é repudiar veementemente essa vergonhosa e grande corrupção das monarquias portuguesa e brasileira, retornando a pertencer a Portugal na condição de estados autônomos, a exemplo dos Açores e da Madeira. A reintegração dos estados brasileiros a Portugal vai representar uma economia de mais de R$1 trilhão anuais para o povo brasileiro. O Brasil é um país bem mais rico que Portugal, com uma grande riqueza apenas para poucos desfrutarem, enquanto que a maioria vive na penúria financeira com salário de fome. Lamentavelmente, o Brasil possui um sistema jurídico que é um lixo podre de políticos corruptos para bandidos e pelos bandidos. O resultado é que o Brasil possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo, ocupando a 87ª posição em desenvolvimento humano nos rankings de 191 países. Portugal possui um excelente sistema jurídico. O segundo plebiscito se destina aos estados brasileiros contrários a essa independência fraudulenta, para que o povo decida se continua pertencendo a Portugal ou se estabeleça como estado independente e soberano, ou se protege como território autônomo ou mesmo estado integrante a um país de ótimo índice de desenvolvimento humano. Nesse caso, temos como exemplos o Alasca dos Estados Unidos, a Guiana Francesa, a Polinésia Francesa, a Groenlândia, Andorra, Kaliningrado da Rússia e Hong Kong na China. Apelamos à população brasileira honesta, injustiçada, sofrida, trabalhadora, para escrever às altas autoridades portuguesas para providenciarem a competente ação na ONU para a escolha popular em plebiscitos no Brasil.
Ao escreverem para as autoridades de Portugal, peço para colocar a petição como peça anexa, considerando que o espaço da página eletrônica destinado à petição é pequeno. Esses plebiscitos no Brasil representam a única solução para nos livrarmos dos perversos ladrões golpistas dos cofres públicos, para que certamente tenhamos a verdadeira segurança pública, com melhores condições e ótimas qualidades de vida. Esses plebiscitos representam também o grande livramento dessa gigante dívida pública do banditismo de Estado que afundou o Brasil em situação totalmente ingovernável.